Essa é boa. Vamos lá. É. Samila, você chegou na casa com uma experiência namorando. Sim. Então, ele já estava um período aqui dentro, como um adolescente, sendo cuidado e tal. Para você foi um choque muito grande, eu acredito que pelo menos uma ruptura de uma maneira de pensar foi. Agora, como para você foi pesado, como ele disse? Na verdade, o meu primeiro contato que eu tive da corte, que eu ouvi falar de corte, a Stephanie até ouviu uma vez eu falando, ela deu risada, que eu ouvi falar que no final do casamento que a moça casou de corte, raspou a cabeça. Agora conta pra eles, quem tá assistindo, Então, de quem que é essa história que você ouviu? Da Stephanie. Foi a primeira pessoa que casou em corte aqui na igreja. A Stephanie só contribui com a fama que a gente tem. Que povo de bando de louco, velho. Não, a menina casa de corte e rapa a cabeça no final do casamento. Não, e na época que eu ouvi isso, eu tinha o cabelo na bunda. Aqui, eu falei, não vou, você tá não pensando vou o quê? Corte, senão vão ter que raspar o meu também. Não. É como se fosse um trote pra quem casa. Verdade. Eu falei, não, tá bom, é pra você mesmo se desprender, pro marido saber que tá gostando mesmo. Falei, que doideira. Mas depois, quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado por 2 relacionamentos. E o último eu tava muito, muito intenso. Então eu morava junto com esse rapaz. Então já tinha perdido a mão totalmente do relacionamento e eu tava incomodada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando você morava junto, mas você veio de uma família cristã, você conhecia a palavra? Conhecia. E mesmo assim, tava... A minha sogra tá aqui. Minha mãe Olha está aqui assistindo. A sogra tá aqui. Quem diria, hein, Jefão? Sogra do Danielzinho. Eu vou falar uma no coisa, presente. sogra do Danielzinho. Eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu imagino, falando aqui hoje, né, do Caio, do meu filho, que só o fato de eu ter orientado ele a fazer corte, ele não ter feito, como já deixa a gente triste, eu imagino que você passou orientando, instruindo, daí vendo, de repente, os filhos vão tomando um caminho de... O meu pai quase infartou. É lá. A sogra do Daniel tá falando que o sogro quase infartou. Antes, né, da Antes, corte. não por causa do Daniel. Não pelo Daniel, gente. O Daniel foi a Respira. salvação. Não, Foi. eu sou o melhor genro que eles têm. Até porque eu tenho um irmão. Mas, no meu caso, quando eu cheguei, até o meu relacionamento com os meus pais estava destruído. Então, a gente não tinha esse relacionamento dela vir na minha casa, por exemplo. A gente não tinha liberdade de conversar. Então, eu já tinha medo. Mas o relacionamento que você tinha interferia no teu relacionamento? Totalmente. Ó, isso é outra coisa muito legal. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês que estão nos acompanhando agora. Se o relacionamento que você tem hoje interfere na tua relação com teus pais, já tem algo que você precisa acender a luz vermelha, porque é extremamente nocivo te apartar do referencial que você tem de cuidado sobre a tua vida, né? Sim. É porque eu só quis dar o passo e seguir onde eu estava, de falar... Meu pai surgiu aqui em Taubaté, porque eu não sou de Taubaté, meus pais são do Paraná. E ele surgiu aqui e eu ia contar pra ele naquele mesmo dia que eu tava morando junto. E aí quando ele chegou, apareceu aqui. E eu falei, como que eu faço isso agora? E eu tomei coragem e falei. Só que quando meu pai ouviu isso, ele decidiu ir embora. Ai, e ele foi. Dó. Foi. Meu Deus do céu. É Não, verdade. Kiko, ele foi a pé lá. Ele foi a pé da Vila das Graças, que é um bairro meio que centro, até a rodoviária nova. Meu a pé. Deus do céu. Deus cuidou muito da gente, porque se não fosse Deus, a gente ia estar destruído. Então, ele conseguiu, ele passou por isso e tudo mais, e eu teimei. Eu terminei chorando, meu pai indo embora, e eu falei, não, eu vou aguentar, eu vou ficar nisso, porque é isso que eu quero. E bateu o pé e deixou o seu pai embora? Com crise de ansiedade, chorando pelos cantos, indo trabalhar nervosa, porque eu não sabia para onde eu ia, como eu ia voltar, se meus pais iam saber de como eu tava. Então, minha vida era uma incerteza todos os dias. Que loucura. E é o que a gente estava falando aqui, né? E quantas pessoas hoje elas vão construindo os relacionamentos desse jeito, achando que depois do casamento acerta tudo. Na verdade, você vai criando uma bola de neve que vai ficando cada vez pior, né? Sim. E daí, como que foi a transição de uma realidade tão negativa para experimentar de repente a corte com um cara como esse fofinho, Bonitinho do Daniel. Bonitinho. Então, no mesmo ano,
No mesmo ano, eu conheci a Valéria, que é uma amiga minha, foi transicionada aqui pra igreja. E aí ela me convidou várias vezes. E eu resolvi começar a vir aos poucos, até que eu me rendi. Ela falou pra mim, você precisa conversar com alguém, você precisa de ajuda. Vou marcar com uma pastora. E aí ela marcou com a pastora Zelinda. Um dia, eu nem conhecia. E no mesmo dia eu já me abri toda. Eu falei tudo o que estava acontecendo, falei tudo que estava... Como estava a minha vida, até porque se eu contasse pra minha mãe e falasse, mãe, eu quero fazer, ela ia falar, você vem pro Paraná e vem embora porque eu vou cuidar de você. E, na verdade, eu queria seguir minha faculdade, queria seguir o que eu estava fazendo aqui, e eu não sabia como. Então, ela, como uma pessoa que me acolheu ali, ouviu, ela teve direção para falar. Então, eu vou te contar a história de uma pessoa. Então, ela me contou a história da Ana Paula, que terminou um relacionamento de namoro em uma semana, quando ela decidiu. Olha ali. Já vi que o próximo da fila são os dois. E nessa, me impulsionou, que eu falei, nossa, ela conseguiu. Falei, se ela conseguiu, eu consigo. E aí, eu peguei e falei, então eu vou pensar nisso. E aí, a semana inteira eu fiquei pensando nisso. E querendo terminar. E aí... colaborou para que tudo isso acontecesse. Então, eu conversei, vieram palavras confirmando. Eu aceitei Jesus nesse meio caminho, porque eu me lembro de conversar com Deus, conhecer um Deus de longe, que eu não tinha um relacionamento. E aí, numa palavra em que você estava ministrando, naquele finalzinho que você faz aquela oração. Vamos lá, repete comigo. Aí todo mundo repete. Quem fez essa oração pela primeira vez? Eu falei, gente, eu acho que eu nunca aceitei Jesus, que eu me lembre. Aí eu tive que levantar a mão no final bem assim. Tipo... Daniel, essa você tá me devendo, hein? Eu levei a sua esposa aceitar. Obrigado. Tanto é que é nosso padrinho. Mas foi algo que mexeu mesmo com toda a estrutura. E nessa uma semana eu decidi terminar. E eu terminei e rompi em um mês com muita coisa que eu vivia. Então eu terminei, saí da casa onde eu morava. Então o que você está falando agora, Samela, confirma o que a Maria estava falando. Quando você está no relacionamento errado, isso trava a sua vida com Deus. Porque você rompeu, parece que vai destravando um montão de coisa, né? Vai abrindo teus olhos para um monte de outras coisas. Parece que Deus consegue ter acesso à sua vida, né? E além disso, a religião me travou muito. Porque eu entendia que por eu ter cometido um erro, Deus não me aceitava mais. Exato. A gente não se sente perdoado, amado. Não, então eu já tinha caído da graça. Então eu falei, Deus, eu não tenho mais chance com Deus. Não tem mais como, eu fiz errado. E aí, a partir do momento que eu entendi que Deus me amava e que Ele cuidava de mim, que Ele me amava como filha, que eu tinha mais chance, que tinha um caminho mais excelente, falei, não tem como, eu vou pra isso. É isso. E aí... E daí, quando você tomou toda essa decisão e foi aonde depois, gradativamente, passando já para a história, vocês começam com o Daniel e te apresentam esse desenho, né? Vamos dizer assim, ó, em vez de tudo aquilo que você viveu de errado, morar junto, tal, tem um padrão de Deus que é melhor você conhecer a pessoa, tal. E para você, eu ouvindo você falar, já entendo então que para você não foi pesado, porque você falou assim, cara, se é um negócio diferente do que eu vivi, A coisa que eu menos queria era relar no Daniel, você não tem noção. Eu falava, eu vou relar nele no dia do casamento, no altar, na hora que ele for me levar. Né? Né? Porque um dia a gente foi tomar um café, a gente foi tomar uma... Eu tô com dó dos homens hoje. A gente foi tomar café, aí o cara... trouxe um café com um cappuccino com um coração desenhado assim no meio. Nossa, ela ficou muito brava. Depois você pediu? Não pedi. Então aproveita. Então... Aí a gente foi aprendendo. Eu fui aprendendo a ter leveza também, porque eu era no extremo. Você saiu de um, foi para um radicalismo. Eu falei, não quero mais nada. Quem que cuidou de vocês na corte? A Jéssica e o Henrique. Pastora Jéssica e pastor Henrique.